Hoje você vai descobrir que aquele achocolatado de marca tradicional que você compra há anos para o café da manhã das crianças pode ter passado por reformulações silenciosas que reduziram drasticamente o teor de cacau real e aumentaram a proporção de açúcar e aromatizantes, que algumas marcas já passaram por recall oficial por informação incorreta no rótulo, colocando em risco pessoas com intolerâncias alimentares, e que produtos relacionados da mesma linha já causaram problemas de saúde documentados pela Anvisa, incluindo queimaduras na boca de crianças por pH extremamente alto. E antes que você pense que estou exagerando ou atacando produtos populares sem fundamento, deixa eu ser completamente transparente. Estamos falando de reclamações massivas, documentadas em plataformas como Reclame Aqui, sobre mudança perceptível de qualidade e sabor, de recalls oficiais conduzidos por órgãos de defesa do consumidor, como Procon e Senacom por rotulagem enganosa, e de inspeções históricas da Anvisa por riscos sanitários em produtos da mesma família. A gente foi condicionado a acreditar que se uma marca é tradicional, está há décadas no mercado e tem presença publicitária forte, então, automaticamente, é confiável e mantém padrão de qualidade constante. Mas a realidade da indústria alimentícia é que reformulações acontecem frequentemente para reduzir custos, que controle de qualidade pode falhar mesmo em grandes empresas, e que o consumidor, muitas vezes, só percebe a mudança quando o sabor já está completamente diferente do que lembrava. Achocolatado em pó é um produto aparentemente simples, que deveria ser basicamente cacau em pó misturado com açúcar, e talvez algum emulsificante para facilitar a dissolução. Mas quando você olha a lista de ingredientes de muitos produtos comerciais, encontra açúcar como primeiro ingrediente, significando que é o componente em maior quantidade, cacau em pó em terceiro ou quarto lugar após maltodextrina e outros enchimentos, e uma lista de aditivos que inclui aromatizantes artificiais, corantes e estabilizantes. De marcas tradicionais como Toddy, que acumulam reclamações sobre queda brutal de qualidade e excesso de açúcar cristalizado, passando por produtos como Linea Sucralose, que teve recall por informar incorretamente a ausência de glúten, colocando celíacos em risco, até a realidade de que achocolatados genéricos ou suspeitos podem ser produtos falsificados sem controle adequado. Vamos entender o que pode estar errado com esse produto tão presente nas casas brasileiras e como fazer escolhas mais conscientes e seguras. Antes de entrar nos casos específicos de marcas problemáticas, você precisa entender o que deveria ser um achocolatado de qualidade e como a indústria frequentemente se afasta desse padrão. Achocolatado verdadeiro deveria ter como ingrediente principal o cacau em pó, que é o produto que resulta da moagem das amêndoas, de cacau torradas e desengorduradas. Cacau em pó de qualidade tem sabor intenso de chocolate amargo, cor marrom escura característica, e é rico em compostos bioativos como flavonoides que têm propriedades antioxidantes. Um achocolatado bem formulado teria cacau como primeiro ou segundo ingrediente. Açúcar em quantidade moderada apenas para equilibrar o amargor natural do cacau. E talvez lecitina de soja como emulsificante para melhorar a dissolução no leite. A lista de ingredientes seria curta e reconhecível. Mas o que acontece na prática é que cacau em pó é ingrediente caro. Então a indústria desenvolveu ao longo das décadas formulações onde cacau é minoritário e onde a maior parte do produto é açúcar, maltodestrina, que é carboidrato refinado, sem valor nutricional significativo, e aromatizantes artificiais que simulam sabor de chocolate sem usar cacau real. Essas formulações custam muito menos para produzir, têm margem de lucro maior e muitos consumidores não percebem a diferença imediatamente porque foram acostumados desde crianças com aquele sabor artificial. Quando uma marca reformula reduzindo ainda mais o cacau e aumentando açúcar e aditivos, consumidores mais atentos percebem que o gosto mudou, que ficou mais doce e menos chocolatado, mas muitos simplesmente aceitam como nova realidade. E nutricionalmente, o produto se torna basicamente açúcar aromatizado,
sem praticamente nenhum benefício dos compostos do cacau e com todos os problemas associados ao consumo excessivo de açúcar refinado, como picos glicêmicos, ganho de peso e risco aumentado de doenças metabólicas. Vamos começar pelo caso mais emblemático, que é o Toddy da PepsiCo, uma marca que foi sinônimo de achocolatado de qualidade por gerações, mas que nos últimos anos acumulou volume impressionante de reclamações de consumidores sobre queda acentuada na qualidade do produto. No Reclame Aqui, que é a plataforma mais usada no Brasil para reclamações de consumo, centenas de pessoas relatam que o Toddy atual tem gosto extremamente doce, quase sem sabor de chocolate real, com muita quantidade de açúcar cristalizado visível no fundo da embalagem e textura completamente diferente das versões anteriores. Consumidores descrevem literalmente que o produto está pior que achocolatados baratos de marcas desconhecidas, que o sabor é artificial e enjoativo e que sentem que estão sendo enganados por uma marca que tinha reputação de qualidade. Essas não são reclamações isoladas. São padrões recorrentes ao longo de meses e anos, sugerindo que houve mudança real na formulação. Quando você compara a lista de ingredientes atual com a de décadas atrás, fica claro que a proporção de cacau diminuiu e a de açúcar e aditivos aumentou. Além das questões de qualidade sensorial do pó, existe contexto adicional preocupante envolvendo produtos da mesma linha. O Todinho, que é a bebida achocolatada pronta da marca, já foi alvo de inspeções da Anvisa após relatos graves de queimaduras na boca de crianças causadas por lotes com pH extremamente alto, o que indica falha no controle de acidez durante a produção. Embora esse problema específico não seja do achocolatado em pó, ele levanta questões sobre a confiabilidade do controle de qualidade geral da marca. Se há falhas tão graves em um produto, qual é a garantia sobre os outros? Seguindo para um caso ainda mais sério que envolveu ação regulatória oficial, temos a marca Linea Sucralose, que passou por recall formal no Brasil, determinado por órgãos de defesa do consumidor. O problema foi que o rótulo do achocolatado informava de forma destacada que o produto não continha glúten, usando inclusive o símbolo internacional de alimentos sem glúten, mas análises posteriores revelaram que o produto continha extrato de malte, que é derivado de cevada, e que, portanto, contém glúten. Isso não é problema menor ou questão de preferência de sabor. É risco direto à saúde de pessoas com doença celíaca, que é uma condição autoimune onde a ingestão de glúten causa danos severos ao intestino delgado, ou de pessoas com alergia ao glúten que podem ter reações graves. Rotulagem incorreta, que declara ausência de alérgeno, que na verdade está presente, é uma das violações mais graves possíveis na legislação de alimentos, porque coloca vidas em risco. O recall foi conduzido oficialmente com determinação de reembolso ou substituição do produto, e a marca teve que corrigir a informação. Mas o estrago já estava feito, consumidores celíacos podem ter consumido o produto, confiando na informação do rótulo, e sofrido consequências. Este caso ilustra perfeitamente como mesmo informações aparentemente simples em embalagens podem estar erradas, e como o consumidor não pode confiar cegamente no que está escrito sem a devida fiscalização de órgãos competentes. E quando a fiscalização falha ou é tardia, quem paga o preço é o consumidor vulnerável. Agora vamos para uma situação diferente que não envolve marca específica proibida, mas que afeta a percepção geral de qualidade de um dos líderes de mercado. O Nescau da Nestlé, que é provavelmente o achocolatado mais vendido e mais conhecido do Brasil, tem acumulado ao longo dos anos críticas consistentes de consumidores sobre mudanças na formulação que teriam resultado em produto de qualidade inferior comparado com versões antigas. Consumidores que compraram Nescau por décadas relatam que o sabor atual é menos intenso, mais artificial, que a textura mudou e que parece haver menos cacau real na composição. Quando você compara tabelas nutricionais e listas de ingredientes de diferentes épocas quando disponíveis, há indícios de que a proporção de ingredientes foi ajustada ao longo do tempo. Importante frisar que não houve recall do Nescau nem proibição oficial.
o produto continua sendo vendido normalmente e atende os requisitos mínimos da legislação. Mas a percepção de piora de qualidade é real e documentada em milhares de comentários e avaliações. E aqui está um ponto crucial sobre a indústria de alimentos. Empresas fazem constantemente o que chamam de otimização de custos, que na prática significa substituir ingredientes mais caros por mais baratos, reduzir proporções de componentes nobres e aumentar enchimentos e aditivos, tudo isso mantendo a embalagem e a marca iguais para que o consumidor continue comprando por hábito sem perceber imediatamente a mudança. Legalmente isso é permitido desde que a informação no rótulo esteja correta, mas eticamente é questionável porque explora a confiança e a lealdade do consumidor. A quarta categoria problemática são os achocolatados genéricos, piratas ou de marcas completamente desconhecidas, vendidos a preços muito baixos em estabelecimentos menos fiscalizados. Esses produtos não têm nome específico porque, muitas vezes, são operações clandestinas ou semi-clandestinas que mudam de nome e embalagem frequentemente para fugir da fiscalização. Os sinais de alerta são claros. Embalagem com erros grosseiros de português, impressão de baixa qualidade, ausência de informações completas sobre fabricante ou registro no Ministério da Agricultura, ausência de tabela nutricional adequada ou com valores claramente inverossímeis e preço absurdamente abaixo do mercado. Quando você abre esses produtos, o pó frequentemente tem cor estranha, não dissolve adequadamente no leite formando grumos, tem sabor extremamente artificial ou químico e deixa resíduo estranho. Esses achocolatados podem conter proporções ínfimas de cacau ou até nenhum cacau real, sendo basicamente açúcar, corante marrom, aromatizante artificial e enchimentos baratos. Além de não entregar nenhum valor nutricional, podem ter riscos de contaminação por serem produzidos em condições sanitárias inadequadas sem fiscalização. O problema é que, em comunidades de baixa renda onde o preço é fator determinante, esses produtos circulam amplamente porque custam metade ou um terço do preço das marcas estabelecidas. E muitas famílias compram sem saber que estão levando produto de procedência duvidosa que pode inclusive fazer mal. A quinta categoria que merece atenção são achocolatados, que ao longo da história tiveram problemas documentados com inspeções sanitárias ou recalls, mesmo que não sejam problemas atuais. Isso inclui lotes de bebidas achocolatadas prontas que foram interditados pela Anvisa por risco sanitário. Casos de produtos com pH inadequado que causaram problemas de saúde e outras ocorrências que mostram vulnerabilidades no controle de qualidade do setor. O caso histórico mais notório envolveu o todinho, conforme já mencionado, mas não foi o único. Houve ao longo dos anos outros produtos achocolatados líquidos ou em pó que tiveram lotes recolhidos por problemas microbiológicos, por presença de matéria estranha ou por desvios de composição. Esses registros históricos estão nos arquivos da Anvisa e servem para mostrar que o setor como um todo tem vulnerabilidades, que problemas graves podem acontecer mesmo em marcas grandes, e que o consumidor precisa estar atento e não pode simplesmente confiar que tudo que está na prateleira é automaticamente seguro. Então, como você se protege de todos esses problemas e faz escolhas melhores quando decide comprar achocolatado? Existe um método prático e replicável. Primeiro, leia sempre a lista de ingredientes antes de comprar. O ingrediente que aparece primeiro é o que está em maior quantidade. Se açúcar é o primeiro e cacau em pó só aparece em terceiro ou quarto lugar, você está comprando basicamente açúcar aromatizado. Procure produtos onde cacau ou cacau em pó apareça como primeiro ou segundo ingrediente. Segundo, compare o teor de açúcar na tabela nutricional. Achocolatados de melhor qualidade têm menos de 50% de açúcar na composição total. Produtos ruins podem ter 70% ou 80% de açúcar. Terceiro, desconfie de preços absurdamente baixos. Cacau é commodity cara, então achocolatado de qualidade tem custo mínimo. Se está muito barato, provavelmente tem pouco ou nenhum cacau real. Quarto,
prefira marcas estabelecidas que não tenham histórico recente de problemas graves. E mesmo assim leia o rótulo porque reformulações acontecem. Quinto, considere seriamente comprar cacau em pó puro 100% sem açúcar e adicionar você mesmo açúcar ou adoçante ao leite conforme sua preferência. Assim você controla exatamente quanto açúcar está consumindo e garante que está tendo cacau real. Cacau puro é mais caro por quilo, mas rende muito porque é concentrado e nutricionalmente é infinitamente superior. E sexto, reduza a frequência de consumo de achocolatados industrializados, especialmente para crianças. Mesmo os melhores disponíveis ainda são produtos com muito açúcar e processamento. Variar com leite puro, vitaminas de frutas, iogurte natural ou outras opções menos processadas é a escolha mais saudável. O que você precisa entender com absoluta clareza é que a categoria de achocolatados no Brasil é dominada por produtos de qualidade nutricional questionável, onde açúcar é protagonista e cacau é coadjuvante, onde reformulações silenciosas pioram qualidade ao longo do tempo sem o consumidor perceber imediatamente, e onde até marcas tradicionais e grandes podem ter problemas sérios de controle de qualidade ou de informação no rótulo. Não existe achocolatado industrializado verdadeiramente saudável disponível em massa. Existem apenas opções menos problemáticas. A estratégia mais inteligente não é procurar o achocolatado perfeito, mas sim reduzir drasticamente o espaço que esse tipo de produto ocupa na alimentação familiar e migrar para alternativas com perfil nutricional superior. Quando você substitui achocolatado por cacau puro, por chocolate meio amargo derretido no leite, por frutas batidas ou simplesmente por leite puro com um pouco de mel, você está fazendo escolha nutricionalmente muito melhor e evitando todo o açúcar e aditivos desnecessários. Sei que achocolatado é prático, as crianças gostam e facilita fazer elas tomarem leite. Mas criar dependência de sabor artificial intensamente doce desde a infância tem consequências para o paladar e para a saúde a longo prazo. Vale o esforço de educar o paladar das crianças para aceitar sabores mais naturais e menos açucarados. Este conteúdo é informativo e educacional, baseado em reclamações documentadas em plataformas públicas de defesa do consumidor, em registros de recalls oficiais conduzidos por órgãos reguladores, em inspeções históricas da Anvisa disponíveis publicamente e em análises de composição nutricional de produtos comerciais. Não substitui orientação nutricional individualizada. As marcas mencionadas foram citadas com base em informações verificáveis sobre casos específicos documentados. Se esta informação te ajudou a entender que achocolatado industrializado geralmente não é o que parece e como fazer escolhas menos problemáticas, deixa teu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento sobre qualidade alimentar. Se inscreve no canal para continuar recebendo análises técnicas de produtos industrializados. E me conta nos comentários, você já percebeu mudança no sabor do achocolatado que sempre comprou ou vai repensar as escolhas que faz para a sua família? Vamos compartilhar experiências e nos ajudar a consumir melhor. Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.